Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer a resolução da lista de exercícios encaminhada pelos monitores. Para retirar eventuais dúvidas que vocês possam ter tido na resolução, qualquer coisa vocês podem falar que eu e Bruno expomos à disponibilização para ajudar vocês a ter total entendimento do assunto, beleza? Então, sem mais nada não, sem mais enrolação, vamos logo. Vamos começar isso. Primeiro, a questão pede, ela dá uma contextualizada básica, que sempre tem as questões. E depois ela pergunta em sua letra A: calcule o modelo de interpretação do parâmetro de interesse. Nosso orientador deseja descobrir o impacto da qualidade do serviço sobre seu preço. Pronto. A gente tem a qualidade do serviço como X e o preço como Y. Lembrando, o efeito de X sobre Y, o efeito da qualidade do serviço sobre o preço. Beleza? Então, aqui eu optei por fazer por abordagem matricial, mas você pode também fazer pela fórmula, fica a seu critério. E eu fiz da maneira básica, como foi passado nas monitorias. Eu primeiro fiz essa fórmula, digamos assim, do x', depois apliquei, calculei a determinante. Caso você tenha alguma dúvida de como calcular a adjunta, é simples. Você tem que fazer uma linha e a coluna, riscar, e o que sobrar, você vira o adjunta. Por exemplo, para calcular a adjunta desse 6, você teria que riscar o 20 da horizontal e depois da vertical. Sobrou o 80, aí o 80 assume o lugar. Se você tiver com algumas dúvidas de como faz isso, no material enviado tem alguma explicação mais detalhada, beleza? Aqui eu não vou meter muitos detalhes, é mais para vocês conferirem o passo a passo. Depois disso, calculo a adjunta, depois calculo x' e y, dessa forma aqui. Primeiro, somatório de y, embaixo somatório de x e y, que já está tudo aqui, ó. Tudo na tabela aqui, calculado com o rigor da questão. Já fiz antes para facilitar o processo. E após isso a gente aplica a fórmula do beta-chapéu, que é 1 sobre determinante de x vezes a matriz adjunta de x', beleza? Aí ficou nesse cenário aqui e a gente encontrou esses valores. Lembrando, para a gente encontrar isso aqui, a gente multiplica o 80 pelo 355, depois multiplica o menos 20 pelo 1400. Após isso, vai ficar nesse de cima aqui, a gente encontra o resultado dividido por 80. Aí para o de baixo, menos 20 vezes 355 e o 6 vezes 1400. O resultado divide por 80 e dá isso aqui. E nós encontramos os dois valores, 5 e 16,25. O que é isso? O parâmetro de interesse da questão é o beta 1. Então, o que é esse beta 1? A interpretação: o aumento de um ponto na qualidade do serviço, ou seja, o X, aumenta em média, lembra desse média? Em R$16,25, que é o valor do beta 1, o preço do serviço, que é o Y. Tranquilo? Essa é a letra A da nossa questão. É bem simples assim, qualquer dúvida, vamos passar adiante. Podem falar depois. Na letra B, ele pede para, após calcular o modelo acima, calcule o seu coeficiente de determinação e interprete o resultado. É bem mais simples. A gente pegou o que já tinha aqui, a tabela de cima, e acrescentamos o SQR e o SQT. Olha para a fórmula, R2 é igual a 1 menos SQR sobre SQT, e ficaram esses valores. Lembrando, cada valorzinho desse, a gente vai pegar o Y estimado e subtrair o Y verdadeiro pelo Y estimado. O que é o Y verdadeiro? Esse da questão aqui. Eu estou passando um pouco mais rápido, porque esses conceitos, vocês podem consultar o material, que já vai ter tudo mastigadinho. Então, podem pegar aí para acompanhar. E esse Y verdadeiro, a gente subtrai o 55 pelo quê? Por esses valores aqui, a gente faria no caso, o primeiro, 5, o beta 0, mais 16,25 vezes 9. Então, o resultado, vezes 3, perdão. O resultado daria o SQR disso, a diferença entre o Y verdadeiro e o Y estimado, são esses SQR aqui, ó. Tá vendo? Somando tudo, a gente encontra o valor de zero, e o SQR ao quadrado é 150, que é o que a gente utiliza na fórmula. O SQT, como é que a gente calcula o SQT? A gente calcula o Y verdadeiro pela média de Y, como diz aqui na fórmula. A fórmula está aqui. A gente calcula o Y verdadeiro menos a média de Y. E faz isso para cada um dos índices. E a gente encontra esses valores aqui, que lembrando a soma tem que dar zero. Elevando ao quadrado, a gente encontra esse valor aqui. Agora aplicando na fórmula, 1 menos esse, que é o SQR,
dividido pelo SQT. Resultado, 0,9591. Com a interpretação, a variabilidade do preço do serviço, ou seja, a variabilidade de Y, é, em média, 95,91% explicada pela variabilidade da qualidade do serviço de X. Entendido? Pronto. Na letra C, creio que seja a maior parte da questão, o enunciado diz: nosso orientador acredita que apenas a qualidade do serviço não é o suficiente para nosso modelo. Então ele sugere que você acrescente a nova variável demanda e aplica no seu modelo. Olha para cá, a demanda é o x2, ou seja, o que era uma regressão simples virou uma regressão múltipla. Então a gente utiliza o mesmo critério do x', a gente vai colocar esse cenário aqui, só que aqui coloca o x2 na direita e o x2 embaixo, que é simétrica, x2 vezes x1, e embaixo o somatório de x2 ao quadrado. Mais uma vez, se você quiser um aprofundamento melhor, você tem na apostila, você confere aí, tem todas as fórmulas explicadas direitinho. Isso aqui é mais só um guia para vocês verem se está batendo os resultados e estão indo no caminho certo dos cálculos, beleza? A gente encontrou o x', que é igual a esse daqui, essa 3x3. Agora o que a gente faz primeiro? Encontra o determinante, como já dito antes. Você multiplica as diagonais principais, que estão em verde, e subtrai pelas diagonais secundárias. Por exemplo, ficaria 6 vezes 80 vezes 232, mais 20 vezes 135 vezes 34, mais 34 vezes 20 vezes 135. Você soma e dá um produto, um valor. Esse valor você vai subtrair pelo produto, pela soma dos três. Aqui, ó, 34 vezes 80 vezes 34, 135, 135, 6, 232, 20 e 20. Você vai multiplicar esses três, somar e subtrair pela soma das diagonais principais. Beleza? A soma vai dar 330. Esse é o determinante da nossa matriz. Tranquilo? Agora, para cálculo da adjunta, você vai pegar aquela fórmula que foi passada de como calcular a adjunta, aquela forma que você tem que pegar isso aqui. Por exemplo, aqui para calcular dessa 1 por 1, você pega o 6, coloca uma linha embaixo, coloca uma linha à direita e fica 80, 232, você multiplica, menos 135 vezes 135. O resultado, se você conferir, vai dar exatamente isso aqui. Você aplica isso para todos os valores e com isso você encontra a matriz adjunta de x', beleza? E depois a gente calcula o x', para completar todos os termos necessários para a fórmula de beta-chapéu, que é 355, 1,400, 230, como está aqui, ó, somatório de y, somatório de x1 vezes y, somatório de x2 vezes y. E aqui, pode ver aqui em cima, 355 e 1400 são os mesmos dois aqui. A gente só acrescentou o que tem uma regressão nova, x2. Com isso, nós chegamos na seguinte composição: 1 sobre o determinante de x' vezes a matriz adjunta de x' vezes o x'. Como é que a gente faz para multiplicar isso? A gente faz o 335 vezes o 355, menos 50 vezes 1400, menos 20 vezes 2370. Soma e vai dar um valor, divide pelo 330. E com isso a gente encontra o beta zero chapéu. Mesma coisa para as de baixo. A gente segue a mesma risca. E a gente encontra esses valores aqui. A interpretação deles está aqui, ó, que a questão pede na interpretação de todos. Ou seja, o beta zero é o valor que quando os seus regressores, qualidade e demanda forem zero, o preço será esse daqui. O beta 1 chapéu, a mesma interpretação da regressão simples. Só muda que ele mudou o valor, então a gente muda o valor aqui. O aumento de 1 ponto na qualidade de serviço aumenta em média 13,78 o preço do serviço. E o beta 2 chapéu, que é o nosso novo regressor, preste atenção na tabela, o que é que ele mede? A qualidade do serviço. A demanda pelo serviço em 100 pontos, em 100 pedidos. Ou seja, o aumento de 100 pedidos é o quê? Uma unidade do x2. O aumento de 100 pedidos na demanda aumenta em média 1,515 o preço do produto. Tranquilo? Lembrar que é importante a gente ter esse entendimento do que é o dado que a gente está interpretando. Como na questão fala que a demanda pelo serviço é reconhecida como 100 pedidos, então a gente tem que interpretar aqui o estimador
da mesma maneira, beleza? Aqui avançando para a letra D, a gente vai fazer o mesmo cálculo de cima, só que no modelo múltiplo. Tá vendo aqui, ó? Para calcular o SQR é a mesma coisa. Você vai pegar o y verdadeiro e subtrair pelo y estimado. Como a gente encontra o y estimado, pega o modelo beta 0 chapéu vezes mais o beta 1 chapéu vezes o x1 mais o beta 2 chapéu vezes o x2. Se você fizer isso para todos os valores aqui, todos os índices, todos os 6, você vai encontrar esses SQR aqui. E você levando ao quadrado, encontra o SQR que você vai utilizar na fórmula. Beleza? E aqui a gente faz o cálculo e encontrou o valor de 0,9617. E a interpretação, em média, 96,17% da variabilidade de Y, o preço do serviço, é explicada pela variabilidade da demanda e da qualidade do serviço, ou seja, seus regressores, x1 e x2. Essa é a resolução da questão. Letra E. O que a letra E pede? Vamos ler com bastante atenção. Qual dos dois modelos possui maior poder explicativo e qual deles está melhor ajustado? Note que são duas perguntas dentro de uma. O modelo com maior poder explicativo é o que tem o maior R2. Então, a gente vê o R2 da múltipla, que é esse daqui, 96,17%. E esse daqui, da simples, é 95,91%. Ou seja, o que tem o melhor poder explicativo, o maior poder explicativo, é o da regressão múltipla. Por outro lado, para a gente encontrar o melhor ajustado, a gente vai ter que, isso mesmo, calcular o R2 ajustado. Na fórmula aqui que está na tela de vocês. E com isso, a gente encontra o valor do primeiro modelo sendo maior que o segundo. O que isso quer dizer? Que o primeiro modelo está melhor ajustado aos dados do que o segundo. Tranquilo? Bem, essa foi a resolução da primeira questão. Espero que tenha ficado bem claro alguns pontos que eu deixo claro. Eu passei mais rápido do que o normal, faço nas monitorias, porque isso aqui é mais uma para vocês conferirem se vocês fizeram certo, beleza? Se vocês fizeram um aprofundamento, um conhecimento a mais de cada um, podem consultar os materiais que eu mandei, podem retirar dúvidas no WhatsApp, porque isso aqui é mais um resumão, uma revisão rápida, beleza? Então essa foi a primeira questão, vamos para a segunda.